Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, de Francis Chan. Capítulo 3. Primeira parte, páginas 48 a 50. A teologia fundamental do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Suas obras são inefáveis em majestade e inumeráveis em quantidade. Como podemos conceber algo que se estende além das gerações? O que ele fazia antes do início da criação? Quão grandes são as graças que ele derramou sobre as coisas criadas? Com que grande poder ele governará as eras que ainda estão por vir? Ele existia, ele preexistia, ele coexistia com o Pai e o Filho antes das gerações. Mesmo que você consiga imaginar alguma coisa além das eras, descobrirá que o Espírito Santo está muito além. São Basílio Magno. Talvez você questione o motivo pelo qual falo sobre a teologia do Espírito Santo neste capítulo. Os aspectos mais importantes da vida não são o que as pessoas fazem e como vivem? Será que faz tanta diferença o que elas pensam sobre alguma coisa? São questões legítimas. O que você faz e como você vive são aspectos absolutamente vitais. Sem obras e sem fruto, toda a teologia do mundo faz pouco sentido. Mas a teologia continua sendo importante. As coisas em que você acredita determinam, sem dúvida alguma, sua maneira de agir. Por isso, enquanto a boa teologia pode nos levar a viver uma vida de temor a Deus, uma teologia ruim sempre aponta para a direção errada. Quando estudamos o Espírito Santo, a teologia ruim pode nos conduzir a uma vida ineficaz ou, pior do que isso, a uma vida desperdiçada no esforço de conquistar alguma coisa a que o Espírito de Deus se opõe. Por isso, neste capítulo fundamentaremos melhor nossa compreensão a respeito do Espírito Santo analisando alguns princípios bíblicos básicos relacionados a quem ele é e o que ele faz. Em minha época de estudante seminarista, encontrei muitos acadêmicos muito mais inteligentes do que eu, e vários deles passaram anos estudando aspectos particulares da teologia. Li com frequência artigos escritos por pessoas brilhantes que tinham visões opostas sobre as mais variadas questões, e foi difícil chegar à conclusão de que aquilo em que eu realmente cria estava certo. Cada lado da discussão apresentava argumentos convincentes e bem fundamentados. Como eu mencionei, eram pessoas brilhantes. Quando eu finalmente estava para terminar meus estudos em algum desses assuntos, em geral mostrava certa inclinação a um lado em particular, mas raramente podia dizer que tinha certeza total a respeito daquilo. Havia sempre uma sombra de dúvida. E nunca me senti à vontade com a declaração que um professor fez. Se você está com 51% de certeza, pregue como se tivesse certeza absoluta. Para mim, isso é uma forma de enganar as pessoas. E mesmo que eu tenha 90% de certeza, por que não assumir isso? Ainda que alguns dos debates e das conversas em que nos envolvemos sejam secundários, e não precisemos chegar a uma solução definitiva para vivermos em fidelidade a Deus, muitas questões teológicas são muito importantes, vitais mesmo para a nossa fé. São elas que, acreditamos, determinam nossa maneira de agir. Quando se trata da doutrina do Espírito Santo, não quero cair na armadilha de fazer distinções abstratas ou confusas. Quero me concentrar nas questões teológicas que moldam a nossa fé e o nosso comportamento. À medida que eu elaborava este capítulo, percebia quão ridículo pode ser para uma pessoa, seja ela quem for, dizer que pretende explicar o que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que não podemos compreender Deus por completo, e tenho certeza de que não sou uma exceção a essa regra. Há coisas a respeito de Deus que permanecem envolvidas em segredo e mistério. Coisas que jamais saberemos a respeito dele. Mas também há muitas coisas reveladas, e a essas temos acesso. Deuteronômio 29:29. Neste capítulo, vou falar sobre algumas das coisas que foram reveladas sobre o Espírito Santo. Falarei sobre o que ele faz em nossa vida e no mundo, e sobre como ele é. Tenha em mente que não se trata de um estudo exaustivo sobre o Espírito Santo. Não pretendo abordar cada versículo da Bíblia que se refere ao Espírito Santo, porque, mesmo que o fizesse, o Espírito de Deus é infinito e não pode ser completamente compreendido pelos seres humanos. Saiba que,
Mesmo buscando entender mais e mais o Espírito, ele é muito maior do que você jamais seria capaz de assimilar. Isso não é desculpa para deixar de buscar um conhecimento maior do Espírito Santo, mas não o limite ao que você pode aprender sobre ele. O objetivo não é compreender Deus totalmente, mas como adorá-lo. Permita que o próprio fato de não poder entender Deus em sua totalidade leve você a louvá-lo por sua infinita grandeza. Ao nos envolvermos nessa conversa, não devemos nos esquecer de que estamos pisando em solo sagrado. O Espírito Santo trouxe vida à criação e continua sustentando-a. Como lemos no livro de Jó, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Jó 33:4. Só posso continuar escrevendo porque ele me permite. Você só pode continuar lendo porque ele o capacita e sustenta para tal.